Porque todas as influências que nós recebemos no mundo espiritual são para o nosso progresso. Até mesmo aquelas que são as cobranças, né? Como a gente já tem estudado acerca das obsessões, mas tudo que é influência dos espíritos é para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Então, desde que o mundo tem essa permeabilidade do psiquismo humano, os fenômenos mediúnicos sempre aconteceram. A influência dos espíritos superiores sempre investiram sobre nós. E nós vamos percebendo que nos livros antigos de todos os tempos existem citações de pitons, de pitonisas, de iniciados, de pessoas que tinham uma certa facilidade para esse intercâmbio. O que Allan Kardec, propriamente dito, deu-nos como médiums. Porque o médium intermediário é aquele veículo que faz acesso entre o plano espiritual e o mundo físico. E através desses fenômenos que Allan Kardec foi estudando, inclusive o que chamou a atenção, inclusive, foi o movimento das irmãs Fox, em Hydesville. E, posteriormente, vários outros fenômenos, inclusive, naquele mesmo tempo já ocorria em Paris, as mesas girantes, as mesas falantes, que eram fenômenos físicos, mas que só podem ocorrer à presença de um médium bem ostensivo de efeitos físicos. Inclusive, Allan Kardec não estava pesquisando sobre os fenômenos espíritas. Ele era um pesquisador do magnetismo. E ele fora, inclusive, convidado para participar de uma dessas reuniões que estavam acontecendo, onde as mesas dançavam, as mesas falavam, conversavam com as pessoas. Assim, misticamente, se desenvolvia, né, aquela conversação da novidade que estavam nos salões parisienses. Até que um dia Allan Kardec vai, por uma insistência de um amigo, ter uma dessas reuniões e percebe que havia ali algo que fugia aos sentidos daqueles observadores superficiais. E ele percebeu então que havia uma influência inteligente, intelectível. Portanto, ele deveria pesquisar como que essa inteligência estava agindo, porque ele já tinha noções dos fluidos. Então, propriamente dito, um fluido etéreo estava sendo um veículo para as manifestações dessas inteligências, que depois ele vai, com mais propriedade, percebendo e trazendo as orientações para nós em O Livro dos Médiuns. Então, algo muito interessante. Isaac Newton observou em um determinado momento uma maçã que caiu da macieira e foi despertada a pesquisa da lei da gravidade. Mas a maçã caía do pé da macieira desde que ela está na face da Terra, não é verdade? Assim foi com Allan Kardec. Os fenômenos espíritas sempre aconteceram, mas foi Allan Kardec que teve a observação científica, aquela visão bem aprofundada do pesquisador de bom senso. Por isso ele foi cognominado por Camille Flammarion como bom senso encarnado. E ele então começou a fazer uma pesquisa de observação quando surgiu para nós aí a doutrina codificada em 1857, primeiramente com o Livro dos Espíritos, e já em pesquisa e andamento para em 1861 o surgimento do Livro dos Médiuns. Mas é interessante, em observando na trajetória humana, nós vamos encontrar lá atrás com Moisés e com os profetas os fenômenos mediúnicos. Inclusive, antecedendo a proibição de Moisés, no capítulo de Deuteronômio, quando ele proíbe a comunicação com os mortos, justamente porque se fazia um comércio, todos eles buscavam as pitonisas para fazerem as suas consultas. O próprio grupo de patriarcas, eles eram orientados por esses médiuns. E os médiuns eram tidos também como profetas. Então, nós vamos percebendo que a coisa vai se tornando tão comum
E não é muito diferente dos dias atuais para quem não é espírita, mas para quem até aprecia fenômenos. Porque na realidade, mediunidade acontece na casa espírita. Fora da casa espírita existe o processo do mediunismo. Porque mediunidade é algo muito sério. Por isso que em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que mediunidade é coisa santa. E como santa, deve ser tratada. Então é algo de uma responsabilidade em que o indivíduo deve se envolver com uma pesquisa, com conhecimento, com a leitura. Principalmente o candidato à mediunidade, ao desenvolvimento da mediunidade. Ele vai dizer para nós que todos nós somos médiums, todas as pessoas têm uma certa influência, mas que o médium ostensivo é aquele que tem aquela predisposição orgânica. Então existe, e hoje a ciência já está pesquisando, fazendo um mapeamento cerebral, e percebe-se que em determinado momento em que o indivíduo entra em transe, modifica a sua estrutura cerebral. Acende em determinadas zonas, com uma determinada irradiação, obviamente que estimulada pela glândula pineal. Assim como, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma oração, ela irradia mais energia da sua estrutura cerebral, quando vai se aplicar um passe, quando está em meditação, mas quando se entra no transe mediúnico, aí extrapola-se. E as pesquisas estão muito convincentes nesse sentido. Então, naquele tempo estava muito divulgada essa questão e era um comércio. As pessoas pagavam para obterem informações. Elas queriam saber de determinadas coisas e iam consultar aos espíritos. E aí, quando vem a proibição de Moisés, é justamente por isso, porque esse comércio era assim, a pessoa tinha uma certa dificuldade no relacionamento conjugal, ou às vezes comercial, a coisa era bem, podemos até entrar num aspecto cômico. O indivíduo perdeu uma cabrita, ele ia lá na pitoriza para saber quem é que tinha roubado a cabrita dele, entendeu? E isso é uma complicação, porque os mânsios da vida, eles nem sempre estão sendo influenciados por espíritos superiores. Muitas vezes até o nosso próprio obsessor pode estar ali naquela hora, passando uma informação para nos colocar uma dificuldade. Se a gente vai num determinado lugar desse, como consulente, pagando, Moisés proibiu justamente por isso. Mas eles continuavam usando, obviamente, dentro de um colégio em que havia uma estrutura de observação e de critério. Mas com a doutrina espírita, a gente vai perceber que a abertura da mediunidade foi com Jesus. Foi Jesus quem canalizou todos esses recursos através dos seus discípulos e pela sua própria mediunidade, como médium de Deus, médium divino. Porque o que Jesus fazia, coisas extraordinárias que ninguém faz. Alguns dos seus discípulos, por assistência dele, ainda realizaram curas extraordinárias. A recomposição celular de corpos degenerados pela lepra, instantaneamente, como mediunidade de cura. A desobsessão imediata e instantânea de pessoas perturbadas por toda a vida em situações extremamente vinculadas. Só Jesus, com a sua autoridade, inclusive até pelos sacerdotes da época, ele falou, só pode ser o príncipe de Beelzebub para dar ordem e eles respeitarem dessa forma, porque ninguém tinha essa autoridade, né? Mas na realidade tratava-se do divino mestre, tratava-se de Jesus, o médium de Deus. E aí a gente vai encontrar a orientação e a abertura para isso no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus convoca os discípulos. É bem interessante a gente sempre pegar essas orientações do Evangelho, porque a gente percebe que os Espíritos vão trabalhando sobre a ética de Jesus através das entrelinhas de todas as filosofias, de todas as religiões, de todos os princípios de estrutura filosófica ou religiosa. A missão, os 12 é a sua missão.
E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Naquele tempo, o obsessor era chamado de espírito imundo. Era uma maneira também de chamar a atenção e, de uma certa forma, impressionar com medo. Era ainda aquele processo do princípio da escola, né? Tem que, através da imposição, aprender. Mas Jesus começa a modificar todo esse processo, porque ele passa as orientações posteriormente. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades de samaritanos. Já dando uma orientação de como deveria ser a postura do médium. Que não poderia estar seguindo todo e qualquer modismo. Tem que ser realmente uma observação de postura, tinha que ter uma reverência a Deus, à fé. Porque o samaritano naquele tempo era considerado como o herege da atualidade, né? Aquele que não acredita em Deus. Aquele que não professa a mesma fé. Então, ele vai e diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a gente estuda as obras de Emmanuel, principalmente A Caminho da Luz, a gente vai ter uma referência sobre essas ovelhas da casa de Israel, que eram primeiramente os capelinos. Posteriormente todos os outros povos da terra, mas primeiramente os capelinos, que eram os comprometidos com o ideal, com a ideia do Deus único, e esses que fariam a semeadura por todos os povos posteriormente. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos. Então Jesus está passando para eles esse poder. Ninguém pode fazer isso. Nenhum médium, se você chegar perto do Divaldo Franco, ou chegasse perto do Chico Xavier um tempo atrás, e falar assim: me torna médium. Então tá, eu te dou esse poder. Ninguém. Mas Jesus tinha esse poder. Com Jesus é possível. Porque é o ser que, por excelência, conhece todas as qualidades dos fluidos. Sabe operar todos os aspectos do psiquismo humano. Porque esse é aquele que atingiu o patamar superior da evolução. Por isso ele se diz o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aquele que começou o seu estágio de evolução, como nós outros, mas que já chegou ao ápice. Os conhecimentos que Jesus tem, nós não fazemos conta. Não, mas assim, vai levar muito, muito tempo mesmo para a gente ter uma ideia do que é esse ser extraordinário, Jesus. Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. E ele continua dando orientações, mas a gente fica por aqui porque isso aqui é imprescindível para a nossa palestra. Porque inclusive tem um evangelho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, de graça recebeste, de graças dai. Porque a mediunidade ela não pode ser comercializada. E dentro da doutrina espírita, a nossa orientação é essa, de desenvolvermos essa habilidade, desenvolvermos esse recurso e trabalharmos por uma determinada moeda muito valorizada do que é a corrente na Terra, que é a moeda do amor. A mediunidade é uma ferramenta que nós recebemos para favorecer ao nosso próximo, mas primeiramente beneficiando a nós mesmos. Porque é um recurso que vai fazer com que a gente granjeie amigos. Quando você ajuda alguém com seu dom da mediunidade, principalmente um desencarnado, numa mesa mediúnica, para quem já teve a oportunidade e participa disso, nós não temos a ideia dos benefícios disso, gente. Porque aquele desencarnado, quando ele chegar ao esclarecimento, ele vai ter a gratidão pelo médium, pelos médiums da reunião que ele foi recebido, que ele foi orientado, pelo mentor, e ainda por cima, todos os que estão vinculados àquele médium, àquele espírito, serão seu amigo. Principalmente a mãe, o pai, o benfeitor dele. Então,
a gente vai como que fazendo uma rede de energias que nos favoreçam. Por isso que Jesus ainda fala até na questão do próprio dinheiro. Ele fala assim, granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade. Em todo o aspecto que você puder fazer amigos, não gosto daquela pessoa. E vai amontoando, né? Aquela energia em torno e pronto. Vira uma confusão. Então ele fala para de granjear amigos. E a mediunidade é uma ferramenta para isso. Principalmente também porque a mediunidade favorece o nosso progresso espiritual. A mediunidade vai nos favorecer a compreensão de outras doutrinas, porque o nosso psiquismo vai se dilatando e nós vamos trazendo para o nosso campo magnético energia de outros espíritos que estão nos puxando para cima. Porque a evolução é assim. Os que estão à frente estão puxando os que estão atrás. E assim sucessivamente. Por isso que nós temos essa tranquilidade de estarmos seguindo a Jesus como nosso modelo e guia, porque é o ser mais perfeito que nós temos para seguir. E é o responsável por nós. E ele outorga esse recurso a todo candidato de boa vontade. A mediunidade ela é um processo orgânico, como a gente disse, mas o indivíduo que se disponibiliza a trabalhar e não teve nenhum compromisso antes da sua reencarnação como médium, pode dilatar em si, pela sua boa vontade, com o concurso dos espíritos, uma mediunidade. Por isso que muitas vezes um indivíduo chega na casa espírita simplesmente por si. A maioria vai por perturbações mediúnicas, obsessões, por dificuldades na família, de relacionamento, sem compreender o porquê, das antipatias gratuitas que não são. Mas alguns vão para conhecer, porque achou interessante, em alguns casos. E aí, de repente, começam a estudar, a pesquisar, daí a pouco estão aplicando passes, e de repente, eclode uma mediunidade. Certa feita eu estava conversando com o Chico, e ele me disse assim, Hércules, meu filho, a pessoa, se não tem o dom da mediunidade para psicografar, e for persistente, fazendo um exercício todos os dias, tentando transcrever coisas boas, tentando escrever coisas boas de si também, e depois se predispondo à inspiração dos espíritos, um dia ela pode se tornar um médium de psicografia mecânica. Eu achei extraordinário ele ter me falado aqui. Porque se o processo é orgânico, depende do que ocorre conosco antes da nossa reencarnação, é algo que os espíritos, com certeza, implementam como um dispositivo orgânico na hora do nosso nascimento, está vinculado ao perispírito, mas que quando acopla, né, na hora do momento da fusão dos gametas em que o espírito encarna, porque a encarnação, gente, ela acontece é na hora da fusão mesmo, do espermatozoide com o óvulo. Encontrou ali, o espírito está vinculado. O psiquismo dele, inclusive, está antes. Horas antes da relação sexual do casal, o espírito já está envolvido numa energia plásmica em que o seu perispírito já começa a ser modelado por fluidos dos espíritos através de passes magnéticos. Então, se é nesse momento, eu pensava comigo mesmo, como que isso pode acontecer? Aí ele disse, meu filho, existem coisas no mundo espiritual que a gente ainda tem muito que aprender. Mas isso acontece. Se a pessoa tem boa vontade, se ela for persistente, quer se transformar num instrumento do bem, isso é possível. E eu só estou falando isso para vocês porque foi o Chico que me falou, senão eu não falaria. Se fosse uma outra pessoa, não falaria não. Então, é possível. É uma disposição orgânica, mas na verdade é uma disposição do sentimento, se ela pode acontecer dessa forma. Mas na realidade, a grande maioria dos médiuns ostensivos,
eles têm essa predisposição. Outros, por exemplo, querem ser médios e não são. Aliás, é uma complicação, porque o médium não quer ser médium e quem não é médium quer ser médium. Não é para todo mundo não é? Claro. Mas em muitos casos, sim. Porque os médios não querem um compromisso, porque ela é... Tem que ser. Ah, não, isso é o mínimo. É o mínimo. Né? Ela está falando da cervejinha. A cervejinha é o mínimo. Tem muitas outras coisas que causam a dificuldade para o médico, principalmente a questão de horário, de disciplina, a frequência de reuniões. Ah, isso para mim também é ruim. Né? E mudança de hábitos. Eu percebo que aqui no Ceará o pessoal é bem tranquilo. Mas em muitas casas que a gente vai, o pessoal fala muito. Gente, vamos fazer silêncio, e daí a pouco todo mundo... Daí a pouco tá aquela conversação. É indisciplina, não é? Então a gente é indisciplinado em coisas simples. Agora imagine você, por exemplo, que está acostumado, e a questão do compromisso nos estudos, né? Que vamos favorecer o conhecimento em várias áreas da doutrina. Tem um determinado estudo em determinado dia, e aí tem um aniversário de alguém da família, tem um compromisso que traria um constrangimento. Então, é realmente uma certa... um desafio muito grande. É um desafio muito grande. O culto do Evangelho no lar. Às vezes o médium fala, eu não faço o culto do Evangelho no lar não, mas eu olho na internet e eu vejo o pessoal fazendo. Tá bom, isso é ótimo, mas não é o culto do Evangelho no lar que ele deve fazer. O médium tem que fazer o culto do Evangelho no lar, não tem como você ficar participando só do vizinho, né? Para buscar promose. O meu vizinho faz ali do lado, então eu vou encostar na parede. Não, faça o seu, dentro do seu lar, na sua casa, é compromisso. Evangelho no lar, Wi-Fi. Agora a gente tem até a sala de passes virtuais. Não sei se você já viu. É muito interessante. Você entra online, passe virtual. E aí você toma o passe virtual. Mas isso aí vai ser um problema se a pessoa já começar a não querer ir na casa espírita tomar o passe, porque aí os médicos vão ter que aplicar passe virtual da casa espírita, né? Chegar todo mundo na frente do computador e fica aí do outro lado, recebendo o passe. De repente vai ser isso que vai implementar mais a transcomunicação instrumental, né? Quando a gente estava falando da transcomunicação instrumental, porque é possível se manter contato com os espíritos sem o concurso da mediunidade do médium, através de aparelhos sensíveis, que a princípio foi através do Spiritcom, captação de ondas de rádio, e depois do Videocom. É um processo interessante que eles fazem em circuito fechado, em que pega uma TV, tem que ser principalmente essas TV antigas, de tubo de imagens, né? E ela então sintonizada, fora de sintonia, num chuvisco, né, vamos assim dizer, e ligada naquele circuito fechado com uma câmera filmando aquilo ali durante todo o tempo. E é algo muito interessante, depois vocês podem até pesquisar, transcomunicação instrumental. Inclusive, um padre francês foi orientado pelo próprio Papa João Paulo II a persistir nessas pesquisas. E ele foi um dos maiores pesquisadores. Bem interessante a pesquisa sobre isso. E aí, através desses aparelhos, principalmente do Videocom, conseguiu-se várias imagens de espíritos trazendo comunicações, inclusive uma imagem de Albert Einstein, no mundo espiritual, passando orientações, informações. Então é bem interessante. Então nós sabemos que o André Luiz no nosso lar já falou sobre isso, que no futuro a gente ia poder ter contato com os espíritos através de uma determinada tela, não é isso? É o computador. Daqui a pouco o computador vai estar tão sensível que a gente vai poder... Opa, vamos falar, ai mamãe, que saudade, tudo bem aí? Vai ser maravilhoso, né? Mas eu acho que ainda vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Mas como as coisas estão caminhando,
esse tempo pode acontecer muito menos do que a gente se espera. A gente nunca imaginava, por exemplo, os que são da minha idade, né, que a gente ia falar com um telefone sem fio. Depois tem um telefone celular. Depois E aí, você FaceTime. através dele, você pode ver a pessoa a uma certa distância, ao mesmo tempo em que ela comunica com você, né? Essa questão da internet é algo extraordinário. Então nós sabemos que existe algo aí no éter que favorece, né, as chamadas nuvens, onde ficam registradas todas as nossas informações, tudo aquilo que a gente comunica através desses aparelhos. Isso é um fato verídico de que a energia ela é envolvida por fluidos, está entre dimensões. Então, gente, essa questão da mediunidade é muito interessante, a gente está sempre nos informando sobre ela, porque embora a gente vá ouvir, ler coisas semelhantes, nós sempre estaremos observando coisas novas também. Essa, por exemplo, que o Chico me disse, eu não tive a oportunidade de falar com muita gente. E hoje eu me lembrei, quando estava no caminho, desse fato dele dizer que mesmo o indivíduo que não teve uma programação no mundo espiritual para ser médium, ele pode se tornar médium através de um trabalho de disciplina, de devoção. Eu achei extraordinário isso. Então existem coisas que a gente nem imagina. E aí eu fiz um link justamente com essa coisa. De Jesus impondo as mãos dos seus discípulos e dando a eles poder para que eles pudessem até curar enfermidades não curáveis. A mediunidade a mediunidade de Pedro, por exemplo, de Simão Pedro, chegou ao ponto tão extraordinário, mas tão extraordinário, que nós vamos ver lá nos Atos dos Apóstolos a narrativa de que eles colocavam os enfermos deitados para que Pedro, ao passar, curasse-os com a sombra, com a sua sombra. Olha que coisa extraordinária. Quando Pedro ia passando, eles deitavam, enfileiravam os enfermos, e Pedro ia passando, e a sombra de Pedro ia curando os enfermos. Que mediunidade. Agora, o que é que produz a sombra, gente? Não é o sol? Hã? A luz, a sol, luz, né? É a luz irradiando sobre um corpo sólido vai fazer com que aquele corpo, então, apresente a sombra da sua forma. Aí a gente vai poder compreender que a luz que irradiava por sobre Pedro era Jesus. Por isso que ele falava que não era ele que curava. Entenderam? Ele era o médium da cura. Quem curava era Jesus. Entenderam? Então, quando apesar o médium de cura, não é o médium que cura, não, ele é só o intermediário daquilo. Falei isso hoje. O médium é intermediário da cura. Quem cura são os espíritos que conhecem, que veem, que atuam sobre os fluidos com propriedade. Então imagine, tem pessoas que se fizer isso de Pedro, né, enfileirar, vai cair todo mundo adoecer. Porque a irradiação que projeta por sobre ela é algo tenebroso. Vai morrer tudo. Tem pessoas que não podem ver passarinho, né? Que matam passarinho com os olhos. Matam plantas. Isso aí foi pesquisado também pelos magnetizadores da época de Kardec. Então, é a questão da energia. Saulo de Tarso, o perseguidor da Casa do Caminho, responsável por muitas mortes, gente. Paulo, depois convertido, Paulo, né? Que inclusive ele diz que mudaria apenas a primeira letra do seu nome. Saulo, que representa pequeno, para Paulo, que representa pequeno. Porque ele diz que não podia perder o Paulo de vista. Ele tinha que controlar o Saulo. Ele tinha que manter o Saulo na vigilância. E continuasse pequeno. Por isso que ele fala, é preciso que ele João Batista dizia, é preciso que ele cresça e eu diminua. Paulo compreendeu isso. Jesus tem que crescer e eu diminuir cada vez mais. Então narra também nos Atos dos Apóstolos que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Deus operava maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Então, um indivíduo que foi um verdugo em uma mesma encarnação transformou-se totalmente
naquele que promovia a vida, o benefício, a cura. É extraordinário isso. Pela sua transformação moral, pela sua disciplina. Não é? A gente vai ver uma situação muito interessante dessa abertura bem abrangente da mediunidade no dia de Pentecostes, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Estavam ali os discípulos reunindo ali uma comemoração do dia de Pentecostes, que era até então a comemoração de 50 dias após a Páscoa. Eles faziam aquela comemoração. E reuniam-se para ali comer pães e tomarem vinho e fazer a sua festa, a sua comemoração. E aí, dentro daquele recinto onde eles se encontravam, os apóstolos, agora apóstolos, porque Jesus já havia desencarnado, já havia voltado para o mundo espiritual. Então, veio como que do céu línguas de fogo e pousou a cabeça de cada um. E eles então saíram daquele recinto e foram para a praça pública e começaram a pregar nas línguas de cada pessoa que estava ali naquela região, que estava ali em Jerusalém. E eram pessoas de diversas procedências, que falavam diversos dialetos, línguas diferentes. E eles ficavam encantados. Mas como é que pode? Eles agora estão aqui vindo falar para a gente na nossa própria língua. E alguns até achavam que eles estavam embriagados, porque era uma comemoração, as pessoas naturalmente nas comemorações tomavam vinhos, né? Eles estão embriagados. Aí Pedro toma a palavra e fala, não, meus amigos, eles não estão embriagados. E aí vai falar para eles o que é que havia acontecido, que eles estavam sendo influenciados pelo poder do Espírito Santo. Que a Igreja Católica também tem essa comemoração. Os cristãos sabem que o Pentecostes é o advento da descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o dom da mediunidade com Jesus. Não é mais o mediunismo, é a mediunidade com Jesus. Por isso que Paulo, quando chegava em determinada igreja e havia ali uma pessoa novata, ele perguntava assim, você já recebeu o Espírito Santo? E aí, pelo magnetismo de Paulo, que também já andava à luz do próprio Cristo, ele impunha as mãos e o indivíduo dilatava a sua mediunidade. Porque o médium estimula a mediunidade do outro. Quando você vai numa reunião, por exemplo, em que tem um médium psicografando, e você tem aquela predisposição, você começa a sentir aquela energia. O seu chakra humeral começa a ser dilatado e você começa a sentir aquele impulso. E tem gente até que fala, me deu até vontade de escrever. Se você for, por exemplo, a um evento em que um médium esteja apresentando uma determinada modalidade mediúnica e você tem aquela predisposição, você vai começar a sentir estímulos para trabalhar naquele processo. Então, os médiuns, eles são êmulos, estímulos uns para os outros. E, no contexto geral, a mediunidade, ela acontece em grande escala, por exemplo, numa assembleia, em que as pessoas estão em louvor, ela vai entrando em êxtase. Isso acontece muito nas igrejas evangélicas e nos movimentos carismáticos, quando eles dizem que recebem o dom do Espírito Santo. Na realidade, é o processo da mediunidade. Só que a gente poderia considerar mediunidade porque eles estão enfocados no processo da fé, mas não mediunidade propriamente dita porque eles não têm o conhecimento e a prática dentro dos modos em que a Kardec colocou para a gente. Nós vamos dizer que eles têm um mediunismo, porque eles estão em espíritos superiores. Ok? Onde existe o fenômeno do mediunismo, geralmente são espíritos que estão à revelia do público e do momento. As reuniões sérias, elas são assistidas por espíritos que estão comprometidos com Cristo em favorecer a nossa evolução, o nosso progresso. Toda sessão, toda assembleia voltada à oração, voltada ao bem, está sendo com certeza bem assessorada. Principalmente se existe uma comunhão de carinho, de amizade, de respeito, de irmandade. Parece que a igreja de Éfeso tinha até mesmo
voz direta, uma garganta materializava-se e os espíritos superiores falavam sem a presença do médium, sem usar o corpo do médium, materializava a garganta. É assim que diz lá, os Atos dos Apóstolos. Mas foi começar as celeumas, foi começar os mexericos, as fofoquinhas, as conversações, as disputas, nunca mais aconteceu o fenômeno. Então, às vezes, a casa espírita está muito bem. Aí começa as disputas entre os médiuns, aí está aquele desarranjo tudo. Aí tem que a espiritualidade reorganizar tudo, porque o problema é a disciplina. Por isso que quando Emmanuel chegou para Chico Xavier e convidou para trabalhar, dizendo Francisco Cândido Xavier, era o nome dele, né? Chico Xavier começou a reduzir. Chico, Emmanuel chegou e disse assim para ele: você quer trabalhar na mediunidade com Jesus? O Chico ficou todo emocionado, empolgado. Eu quero sim, eu quero sim. Mas para isso são necessários 3 requisitos. Pois não, me diga quais são. Primeiro é disciplina, aí todo mundo sabe. O segundo é disciplina, o terceiro é disciplina. Então, basicamente, a mediunidade, ela funciona bem e muito bem, dentro das suas potencialidades, claro, mas com disciplina. O médium passista que é disciplinado, ele vai fluir energias que beneficiam, que equilibram e que até curam. Mas o médium que é indisciplinado, muitas vezes ele vai ser até isolado, porque a energia dele não vai estar sendo trabalhada naquele momento. Então os espíritos fazem uma ponte, pegam a energia de outro e jogam para lá. E se o indivíduo cura, ele vai pensar assim: opa, minha energia está boa. Mas não foi ele não, foi outro. Porque a energia teve que fazer uma curva, isolou o médium ali, fez uma curva, fez uma ponte, pegou a energia de outros, às vezes até de pessoas que estavam na plateia, para tomar passe também, né? Então a questão da disciplina é muito necessária para nós. O aluno, por exemplo, que vai submeter-se ao vestibular, se ele não tiver disciplina, ele não vai passar. Porque é preciso disciplina para o estudo, para a pesquisa, para que ele esteja bem preparado para ser submetido ao teste. Não é verdade? Em qualquer situação da nossa vida. Para um trabalho, para uma tarefa de promoção. Se a gente não estiver preparado, se não houve uma disciplina de preparação, nós não vamos conseguir. A mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade é a mesma coisa. Tem que haver a disciplina. E a certeza dessa disciplina através dos estudos. Porque às vezes a pessoa é disciplinada só para ir ao centro espírita naquele horário. Chega ali e fica certinho ali no horário, né? Mas ela não estuda, ela não pesquisa, ela não faz parte de um grupo. E geralmente os grupos de mediunidade, eles são maiores em termos de estudo que outros grupos por causa da curiosidade. Mas passou os dias da curiosidade e começa o indivíduo a afastar. Porque não tem aquela persistência da pesquisa, do buscar conhecer, do estudar o fenômeno. Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele não teve nenhuma mediunidade ostensiva. Ele não teve nenhuma mediunidade ostensiva. E isso já foi a propósito dele. Porque ele teria que ser totalmente observador, totalmente científico. Porque se ele tivesse uma mediunidade que o influenciasse, poderia ter causado alguma dificuldade para ele. Então ele não teve mediunidade ostensiva. Mas olha que coisa interessante. Foi justamente uma pessoa que não tinha nenhuma sensibilidade mediúnica que pesquisou, porque era disciplinado. Tinha a observação. A gente tem que ter essa perspicácia, essa audácia de perguntar, de questionar, de pesquisar. Não, eu quero saber como que é isso, como que isso funciona.
Não é porque fulano está dizendo, está pregando, está expondo, que eu vou aceitar. Eu quero pesquisar, eu quero conhecer sobre isso. Então é dessa forma que a gente vai adquirindo os conhecimentos, adquirindo experiência. E obviamente, através das reuniões mediúnicas, que posteriormente, após um conhecimento iniciático, a gente vai ter a oportunidade de participar. E as experiências que a gente vai ter também no mundo espiritual, porque quando a gente está se disciplinando aqui no mundo físico, a mesma coisa está acontecendo quando a gente está desdobrando, através dos sonhos, quando a gente tem as atividades oníricas, o desdobramento astral, quando a gente está dormindo, o corpo está dormindo, o espírito vai para grupos afins, onde ele está se vinculando. Então, se a gente está, por exemplo, buscando uma assembleia espírita aqui para pesquisa, quando a gente dormir, principalmente se a gente fizer uma oração e pedir para o nosso guia espiritual, para o nosso anjo guardião, para o espírito responsável por nós, para nos levar de encontro aos bons espíritos, onde a gente possa aprender, a gente vai estar fazendo. Ah, mas eu não lembro nada disso. Não precisa lembrar, você tem que sentir. Isso você vai sentir mesmo. Porque você está num grupo de pesquisa, de estudos, aqui, é a confirmação do que está acontecendo com você em espírito. É o que está acontecendo com você em termos de individualidade profunda. Porque a gente só vai sentir o bem-estar, a alegria, se o espírito estiver alegre e sentir bem-estar. Não adianta a pessoa estar atordoada fisicamente e você, a partir de agora você vai sentir bem. Sinta bem, só Jesus faz isso, mas não. Né? Então é preciso que o próprio indivíduo busque, a partir de si, da sua vontade, do seu esforço, essa disciplina da pesquisa do conhecimento. Existem várias citações na Bíblia sobre mediunidade. Várias. Mas se a gente buscar dentro do livro dos médiuns, das obras que já foram psicografadas, do Chico, pelo Divaldo Franco, essa obra aqui, ó, Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, Divaldo Franco, fala sobre bem tranquila, que a partir daqui você já consegue obter as informações primordiais. O livro dos médiuns é um estudo, é um tratado extraordinário sobre mediunidade, fala sobre quase todas as mediunidades. Porque existem mediunidades que vão surgindo de acordo com a evolução. Mas ali estão a síntese de todas, dando a orientação, a informação do procedimento. Então, só depende de cada um de nós. Pesquisa constante. A gente tem que ser curioso mesmo, tem que ter curiosidade para conhecer, para pesquisar. Ninguém conhece sem pesquisar. A gente tem algumas noções por aquilo que alguém nos passa por orientação. Mas é através dos livros mesmos, da pesquisa, através do Chico, tantas informações preciosas sobre mediunidade. O livro Nos Domínios da Mediunidade é extraordinário. Já leram? Quem é que já leu o livro Nos Domínios da Mediunidade? Leia. Quem não leu, leiam. Porque é magnífico a obra. Muito bom. E nosso tempo se acabou. A gente agradece. Era mesmo uma conversa. Não tem a pretensão de trazer nada de novo, não, porque os grandes que se preparam para isso trazem todos os dias. E hoje a gente tem a facilidade ao acesso. Se você teclar lá assim, mediunidade, vai vir uma gama de informações. E vão puxando links e links e links e links e links e obras e obras e obras e obras. Daí a pouco você não sabe onde foi que você começou, mas você vai saber já onde você está. Pesquisem, gente. A gente tem que estudar, tem que conhecer. Sem a pesquisa, sem o conhecimento, o próprio Jesus disse que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará.
Então a gente vai libertar dos atavismos, dos achismos, das coisismos aí, todos, através do conhecimento. E a mediunidade é realmente essa ferramenta extraordinária que nos motiva, que nos faculta crescimento, progresso. Muito obrigado.